Quantas vezes você já ouviu por aí, o problema do Brasil é o brasileiro? Tudo bem, mas por que o brasileiro é tão mal educado? Com a greve dos caminhoneiros, o brasileiro teve que sair um pouco da sua zona de conforto, mesmo que fosse por trás de uma telinha de celular. As pessoas começaram a protestar, começaram a mostrar suas opiniões, mas ainda assim parecemos um povo sem convicção. Falamos que queremos o fim da corrupção, queremos a diminuição dos impostos, mas fazemos fila para abastecer quando a gasolina está a R$ 6 e reclamamos quando ela está a 5. Isso faz algum sentido? A minha teoria é a seguinte: durante o regime militar, exatamente, lá atrás, quando os militares estavam muito preocupados em combater os comunistas, os guerrilheiros, os terroristas que estavam tentando implantar o comunismo aqui no Brasil, e que, diga-se de passagem, a maioria dos problemas que os militares enfrentam hoje se deve às ações que eles tomaram naquela época. Mas a questão não era essa. Assim como Olavo de Carvalho já nos explicou diversas vezes, o maior erro que o regime militar cometeu naquela época foi ter deixado o campo cultural de lado, ter deixado esse campo, não só ter deixado a esquerda em paz, como ajudar a esquerda a tomar esses postos. Eu explico. Enquanto os militares estavam muito ocupados e muito preocupados em combater os guerrilheiros que causavam arruaças pelo meio das ruas a pleno dia, em uma maneira, em um ato de tentar apaziguar os ânimos para ver se a revolta dos esquerdistas diminuía, o que os militares fizeram? Eles não só deixaram o caminho livre, como ajudaram a galera esquerdista a ocupar todos os cargos de influência que existiam naquela época no Brasil. Por exemplo, direção de jornais e revistas, presidência de centros acadêmicos, ou seja, todos os lugares onde você poderia influenciar a cabeça do brasileiro, todos esses lugares foram dados de mão beijada para a esquerda numa maneira de: olha só, galera, estamos aqui na paz, vê se vocês param de fazer guerrilha, vamos ficar na moral todo mundo. O regime militar, que tem essa ideia de durão, né, que chegava lá e mandava, fazia, acontecia, acabou cometendo um erro bobo desses. E por que esse foi um erro grande? Com a mídia toda do lado dos esquerdistas, mesmo tentando censurar alguma delas, o regime militar não conseguiu conter todo o avanço da esquerda, principalmente na parte cultural, e acabou caindo, como todos sabem, esse resultado. Daí se construiu a Constituição de 88, e nessa época todos os veículos de comunicação de influência estavam na mão de esquerdistas. Então nós tínhamos um governo que era tido como de direita, associado a militares. O regime militar acaba de uma hora para outra e o Brasil está todo tomado por esquerdistas. Tanto que as eleições seguintes a gente praticamente só vê candidatos de esquerda em evidência. Fernando Henrique ganhou 2 vezes, depois o Lula ganhou 2 vezes. Você tem relatos na internet que mostram Fernando Henrique e Lula comemorando o fato da corrida presidencial não ter candidatos de direita. Sim, para você que fala que o PSDB é de direita, que o Fernando Henrique é de direita, que o Aécio é de direita, aparece o Lula mesmo dizendo que não existiam candidatos de direita na corrida presidencial. Querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Essa é só a primeira parte do problema. A segunda parte do problema, já que a esquerda estava no poder, né, eles diziam e aconteciam, eles eram os bambambam da parada, né? Conseguiram todo o apelo popular naquela época. Então eles começaram a agir, começaram a fazer a sua revolução. Assim como dizia Karl Marx. Karl Marx acreditava que para que você mudasse uma sociedade, primeiro você deveria mudar o homem. E como ele iria fazer isso, se não no campo da educação, no campo cultural? Hoje em dia, quem é que você acha que tem mais influência? Um militar general ou um ator da Globo, por exemplo? Quem é que você acha que vai comprar mais as pessoas? A pessoa que tem mais carisma ou a pessoa que está mais séria ali, com o braço cruzado, que preza a lei e a ordem a todo custo? É óbvio que vai ser Camila Pitanga, Paola Oliveira, Wagner Moura, Fábio Assunção. Toda essa galera consegue comprar muito bem. É por isso que a maioria dessas pessoas vem do meio da esquerda. Em geral, o meio artístico é populado por gente esquerdista. Por exemplo, você pode pegar o Nando Moura, que é um youtuber aqui, e ele é metalheiro também. Você pode ver que o Nando Moura é uma raríssima exceção. A maioria dos metalheiros, todos eles são esquerdistas. Como eles iriam transformar a sociedade, fazer a sua revolução no campo da educação, sem ter alguém para lhe dar isso? Foi aí que eles chamaram uma pessoa chamada Paulo Freire, o patrono da educação brasileira.
Se você não conhece Paulo Freire, basicamente todo o ensino brasileiro, toda a metodologia usada é baseada no trabalho desse cara, do Paulo Freire. Daí um novo método de ensino foi estabelecido no Brasil e um erro gravíssimo foi cometido para qualquer sociedade que queira evoluir algum dia. O que aconteceu? A raiz desse segundo problema consiste que as pessoas, ao terminarem certas graduações, seja ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, as pessoas, quando fazem esse tipo de curso, digamos assim, quando elas terminam, elas passam a sentir como semideuses. Nossa, agora eu tirei o meu diploma de direito, agora eu sou um advogado. Ah, agora eu sou um psicólogo respeitado, vou estudar a psique humana. Ah, agora eu virei um médico, agora eu posso diagnosticar qualquer pessoa que vier na minha frente. Então, além de você ter pessoas completamente com o ego inflado, criou-se ao redor pessoas que engolem essa também. Você precisa de uma ajuda médica. Quem você procura? O cara que tem um diploma. Se alguém aparecer lhe dando algum conselho médico e essa pessoa não tem um diploma, essa pessoa vai ser completamente descredibilizada. Daí você pergunta, óbvio, normal, por que eu confiarei nessa pessoa? Mas, por exemplo, vamos supor que você conheça alguém que atuou muito tempo como médico, sei lá, o cara foi para um país da África, aprendeu muitas coisas de enfermagem, de medicina lá, mas nunca fez uma faculdade. Você que conhece essa pessoa vai ouvir os seus conselhos, mas outra pessoa que não a conhece não vai ouvir os conselhos dessa pessoa, porque ela não tem um diploma. Então, isso se resumiu basicamente a você ter um diploma. Tanto que você lembra da época onde você ter uma graduação era apenas um diferencial para você conseguir um emprego? Hoje em dia, isso é tido como um pré-requisito. Se você não tiver uma graduação, você não consegue um emprego. Estão exigindo até ensino médio para gari. Você consegue imaginar por que um gari tem que ter ensino médio? Então, basicamente, com a era do diploma no Brasil, né, o cara que não é advogado não pode falar sobre legislação, a pessoa que não é um educador não pode educar uma criança e por aí vai. A experiência, a prática, é completamente ignorada diante de alguém que tem um diploma. Como vocês podem ver em concurso público, por exemplo. Existem diversos cargos públicos onde não se exige uma prova prática. Você vai passar para um curso de engenheiro, daí você vai fazer uma prova de física, vai fazer uma prova de cálculo, vai fazer uma prova de matemática, mas você pode não saber exatamente qual é a sua função lá dentro. Você sabe bastante ali a teoria, mas a prática você não sabe. Então, alguém que trabalhou 20 anos nessa área, de acordo com esse sistema de ensino, tem menos valor do que a pessoa que acabou de completar a faculdade. E dessa forma, você pode até discordar de mim, mas eu sou a favor de que não seja necessário um diploma para você realizar determinadas funções. Como é que você comprova que alguém tem capacidade para fazer alguma coisa? Você faz uma prova prática. Me mostra o que você sabe fazer, vamos lá. Quando eu digo algumas, porque tem certas coisas que só tem como você praticar e essa prática geraria riscos, como, por exemplo, um cirurgião. Pô, o cara vai lá operar alguém lá em tempo real, aí se o cara morrer, ele não passou. Se o cara sobreviver, é porque ele passou. Isso aí realmente não tem como. Mas existem diversas funções onde apenas a experiência prática deveria ser o suficiente, um diploma deveria ser completamente descartável. Não tirando o mérito de quem faz concurso público, até porque essas pessoas se esforçam bastante, elas estudam bastante, justamente porque elas querem praticar aquela função. E esse é o meio ao qual elas vivem. Ou você segue isso ou você não consegue. Ah, eu quero ser um advogado. Aí você vai lá e estuda tudo sobre legislação. Mas se você não passar no concurso público, como é que você vai trabalhar no funcionalismo público? A sua experiência como advogado não vai servir de nada. Você vai precisar fazer a prova que eles estão colocando lá, a prova teórica, e ter um diploma. O problema são as pessoas que usam uma prática chamada argumento de autoridade. Basicamente, você não tem autoridade para falar de alguma coisa se você não for credenciado, digamos assim, para isso, se você não tiver um diploma. É tanto que isso que é normal as pessoas começarem uma palestra, um discurso, ou seja o que for, falando sobre os seus títulos. Ah, eu sou pós-graduando em não sei o que, fiz Harvard em não sei o que, e não sei mais o que. Pronto, o cara é pico, o cara é sinistro, tem curso pra caraca. Daí a gente se depara com pessoas como, por exemplo, o Ciro Gomes, que todo mundo viu o fiasco que ele deu ao falar inglês lá, né? Ele dispensou a intérprete para fazer aquele fiasco. E todo mundo sabe, pelo menos algumas pessoas sabem, que ele diz ter feito faculdade em Harvard, não sei se foi de economia, mas eu fiz faculdade em Harvard.
O cara, para fazer uma faculdade em Harvard, não sabe nem falar o inglês corretamente. Como será que foi a faculdade dessa pessoa? Então, simplesmente o fato dele ter feito uma faculdade em Harvard é o suficiente para testar a sua capacidade? Isso se chama argumento de autoridade. Diante disso tudo, a gente se depara com casos como esse. Exatamente, uma servidora pública usou de sua posição, usou de seu título para furar a fila durante a greve dos caminhoneiros para poder abastecer o carro da sobrinha. Daí isso está sendo investigado, vamos ver no que vai dar. Mas, mas um diploma não era mais ou menos ligado diretamente, não era um sinônimo de cultura, respeito e civilização? Um diploma não é o suficiente para capacitar a pessoa de certas coisas? É óbvio que não. Diversos exemplos podem ser citados nesse vídeo, mas eu escolhi esse justamente porque é recente, aconteceu agora, onde o brasileiro sempre vai tentar passar por cima do outro. Então a gente vê que a educação falhou quando a gente decidiu priorizar os títulos, decidiu priorizar os papéis, decidiu priorizar os diplomas, a educação em si do povo. Por que ainda assim você acha que é só o pobre que é favelado, que pratica delinquências ou algo do tipo? Essa pessoa era uma servidora pública, tinha ensino superior. Quantas vezes a gente já viu aí delegados, desembargadores, advogados, arquitetos, desrespeitando a autoridade? Eu sou arquiteto. Eu sei que vocês lembram de um vídeo assim de uma mulher que é parada numa blitz e acha a coisa mais horrível do mundo ela ser parada porque ela é arquiteta. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, ela está usando um argumento de autoridade. Ela acha que a posição dela ali implica certas coisas que não fazem parte da função dela. Essa moça que furou a fila aí no posto de gasolina para encher o carro da sobrinha, o que você acha que ela pensou quando ela fez isso? Nossa, velho, tô muito ferrada. Acho que alguém vai me pegar, melhor a gente não fazer isso não. Você acha que ela agiu dessa forma ou dessa forma? Que brasileiros otários, consegui furar a fila, não tive que ficar na fila. Qual que você acha que foi a reação dela? Pois é, e isso é generalizado do mais pobre ao mais rico. Muitas dessas pessoas que são mais ricas são muito ricas porque são malandras. Passam por cima da legislação, passam por cima de outros. E o pobre, se tiver a opção, vai fazer a mesma coisa. E isso tudo foi implantado diretamente nos governos socialistas e comunistas que tiveram no Brasil. Fernando Henrique, Lula, Dilma. Quem é que não se lembra da aprovação automática que teve, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se em outros estados chegou a ter, mas basicamente você fazia a prova, mas não precisava de nota. Todo mundo passava. Qual é a intenção de um governante ao fazer a aprovação automática? Ele quer que todos passem de ano. Ele quer que os números do seu governo sejam bons, né? Ou seja, quais são os números bons? Alunos aprovados, alunos com médias boas. Mas por que alunos que fazem provas e têm médias boas são considerados bons alunos? Então daqui a 20, 30 anos você vai pegar o histórico disso, você pode passar despercebido, esquecer que houve essa aprovação automática e ver, olha só, nessa época aqui, os alunos foram muito bem, a educação cresceu. Isso aqui foi no governo de quem? Foi de alguém do PMDB. Tá vendo como o PMDB é a solução? Argumento de autoridade. Então, meus amigos, sim, respondendo a pergunta do começo do vídeo, o problema do Brasil é o brasileiro. Mas qual é o problema do brasileiro? O problema do brasileiro começou há muito tempo atrás, há quase meio século atrás, durante o regime militar, onde os militares cometeram esse erro absurdo de deixar a esquerda comandar como o país vai educar os seus filhos, as suas crianças. Daí cobras como Paulo Freire, Dilma, Collor, Lula, Fernando Henrique, Aécio Neves, Serra, Geraldo Alckmin, todas essas pessoas vieram aqui apenas para usurpar e colocar em prática o seu governo de poder, o seu plano de poder. Enquanto nós continuarmos valorizando títulos e não experiências, a professora do seu colégio vai dizer o que você tem que fazer com seu filho, porque você já sabe que isso está acontecendo. Você não pode dar um tapa ou um puxão de orelha no seu filho, porque o Estado decidiu que isso não é certo. Você não é educador, você não tem capacidade para falar sobre isso. Deixa que eu, educador, falo isso para você. E situações como, por exemplo, um cara que trabalhou com obras durante 20 anos pode perder para um rapaz que tem ensino médio, que acabou de completar o ensino médio e decidiu trabalhar como pedreiro. O pré-requisito para aquela função é você ter um ensino médio. E a experiência fica aonde? Pensem nisso.